Olá, bom dia. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Este é o Manhã Girassol. Começa aqui a nossa viagem informativa matinal na Rede Girassol. Primeira edição da semana. Esperamos que o fim de semana tenha sido bom para todos vocês e obrigada pela fiel companhia de sempre. Já sabe, vamos juntos até bem perto das 9 da manhã com o melhor de informação. Bem-vindos a essa viagem. Bom dia, Girassol. E começamos com os principais jornais do país e do mundo. Vamos saber o que é que escrevem as capas destes jornais. O jornal O País Angola escreve na sua capa: Tribunal Constitucional realiza a sessão plenária e ações de literacia jurídica na UILA. Relatório Cyberthreat. Interpol registra mais de 7.000 novas suspeitas de burla online em um ano em Angola. Especialistas alertam a permanência de Angola na lista cinzenta da GAFI não compacta negativamente a economia do país. O país de Moçambique escreve na sua capa: Presidente da República garante reposição rápida de infraestruturas afetadas pelo GESANE. Desativação do centro desagrada vítimas das cheias em Gaza. A tempestade Horácio não constitui perigo para Moçambique. Vamos à imprensa portuguesa e começamos pelo jornal O Público, que escreve na sua capa: TAP e SATA obrigadas a devolver parte das ajudas que receberam do Estado. Autoridades abatem homem armado no resort de Trump. Ainda a imprensa portuguesa, mas desta vez vamos à capa do Diário de Notícias, que escreve: alunos do interior continuam a ser os mais penalizados no acesso ao ensino. 4 anos depois, centenas de ucranianos lembraram em Lisboa o porto que a guerra continua. Vamos fazer agora o nosso primeiro contacto com a Janete Meio-Dia, que está a conduzir o Bom Dia com Energia. Bom Dia com Energia, a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Janete Meio-Dia, bom dia! Bom dia com muita energia, Celestina Zola. Bem-vinda à Girassol FM 102.7. Muito obrigada por este contacto, por este momento, aquele momento em que a rádio e a televisão se fundem e transformam-se num só. Exatamente, um casamento perfeito. Exatamente, e acontece aqui na Rede Girassol, Manhã Girassol e Bom Dia com Energia. Janete Meio-Dia, bom dia, boa segunda-feira para si. E também para os rádio-ouvintes do Bom Dia com Energia. Está a começar a semana, a energia ainda está no alto. Estamos aqui a entrar na onda, sabes? Estamos a vir de um fim de semana de descanso, alguma preguiça. Claro que com a consciência de que tínhamos que estar aqui hoje de manhã cedo, mas estamos a engrenar, estamos a entrar na onda. Muito bom. Olha, começamos que habitualmente vocês começam mais cedo e vão preparando o caminho para que nós possamos seguir. Exatamente. E depois cortamos a meta juntos, isto lá bem perto das 9 da manhã. Já sabemos que o nosso telefone não está a funcionar. Exato. A receber chamadas ou então mensagens normais. Continuamos com problemas para interagir com os nossos ouvintes. Na quinta e sexta ainda tivemos alternativa, mas hoje está difícil. Apenas estamos disponíveis no WhatsApp. Conseguimos receber mensagens por WhatsApp
Então estamos aqui a recordar aos nossos ouvintes, 944-887470. Não recebe SMS, mas pode receber mensagens por WhatsApp. Muito bom, e vamos pedir aos nossos ouvintes que continuem, que mandem mensagens no WhatsApp, porque eles fazem toda a diferença nesse nosso espaço matinal. Exatamente, fazem toda a diferença. Eu fico com saudades dos ouvintes. A essa altura estaremos aqui a mandar uns abraços, a trocar boas energias, porque normalmente nós temos a obrigação de chegar aqui com boa energia para transmitir aos nossos ouvintes e receber. Os nossos ouvintes também fazem a sua parte, dão-nos aqui boas energias e vamos fazendo Bom Dia com Energia numa velocidade de 102.7. Muito bom, mas sem esticar muito para não bater. Exatamente, se aumentar estraga 102.7. E se reduzir também estraga. 102.7 a medida certa, velocidade certa. Como dizia a minha professora, não estou nem acima nem em baixo, eu estou na medida. 102.7 é a medida. Muito bom. Janete, meio-dia, o que é que temos hoje? Aliás, antes de perguntar quais são os temas ou qual é o tema que vai ser desenvolvido hoje, queria saber quem é que está aí do outro lado, ou ao seu lado. Ok, hoje eu estou com o Joel Anselmo. Olá, Joel. Bom dia, boa segunda, bom começo de semana de trabalho. Bom dia com a energia Celestina Zola. Pronto para mais uma viagem? Não, claramente, prontíssimo. Muito bom. É muita música boa, muita música angolana aí a tocar. O Joel é daqueles que toca muita música nacional. Muito bom, muito Exatamente. bom. Aliás, valorizar o produto nacional é bom e nós gostamos. Exatamente, dá para dar aí umas passadinhas. Tudo bem que é manhã de segunda-feira, tem que ter aquela responsabilidade de segunda-feira, mas não dá para deixar de abanar o esqueleto. Mexer a cabeça, um pezinho. Exatamente, dar umas passadas para começar bem o dia, para sacudir o corpo e tirar toda a má energia, má disposição, deixar o corpo levezinho. Levezinho e também criar um clima bom para quem nos dá carona na sua viatura, não é? A essa altura as pessoas estão a caminho dos seus locais de trabalho. Nós, como é habitual, chegamos sempre mais cedo. Como é que eu vou dizer? Nós madrugamos. Madrugamos, literalmente. Madrugamos. E claro, esta música também permite que nos preparemos, não é, para enfrentar o que vem por aí. Há gente que vai sair de casa ou até que já saiu e está parado no trânsito. No trânsito, isso, exatamente. Então, estas músicas também servem para descontrair. Você dança já um bocadinho em casa, você está estando preparado para depois parar no trânsito, ficar parado, porque em algumas artérias da cidade o trânsito não é nada fácil. É complicado. Exatamente. E sem estresse. Vamos conduzir com calma. Isso, a alternativa é a paciência. Exatamente. Então, temos algum tema específico hoje? Olha, não, porque, como dissemos, estamos em termos de comunicação limitados. E normalmente a nossa interação é mesmo com os nossos ouvintes, é dos ouvintes que nós escolhemos contribuições, e sem os ouvintes não temos como discutir, como partilhar ideias. Então hoje não temos o cardápio hoje é livre. Exatamente. Os nossos ouvintes, claro, continuam convidados a mandarem suas SMS, as suas mensagens para o nosso WhatsApp. Vamos aqui passando informação, dando dicas importantes do dia a dia, partilhando informações sobre a atualidade dentro e fora das nossas fronteiras e, claro, não pode faltar aquela boa música. Claro. E, certamente, as boas interações com Manhã Girassol. Muito bom. Janete, meio-dia. O nosso próximo contacto é para daqui a pouco. Por hora vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa comunicação. Voltamos daqui a pouco, certo? Até já. Eu ia dizer, Ainda Selma está a descansar esta semana. Ela acorda. Não, deve estar a dormir. Para recuperar as energias e voltar mais plena e pronto, com muita garra. Muito bem. Até já, Celestina Zola. Até já, Janete, meu dia. Bom dia. E nós
Seguimos aqui com a atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, decretou a outorga de condecorações no subsistema policial para esta quinta-feira, no quadro da celebração do 28 de fevereiro, Dia da Polícia Nacional de Angola. Nessa lógica, o Presidente determinou que sejam atribuídas a medalha de valor de serviço policial a classe única a 200 agentes, medalha da Ordem Pública primeira classe a 100 agentes, medalha da Ordem Pública segunda classe a 80 agentes, medalha de Ordem Pública terceira classe a 70 agentes, medalha de serviço distintos à primeira classe a 100 agentes, medalha de serviços distintos segunda classe a 80 agentes, medalha de serviços distintos da terceira classe a 70 agentes e por último, medalha de bravura canina, classe única a 10 agentes. A falta de lombas, vulgarmente chamadas de quebra-molas, na nova estrada que vai ao Quimbango, ou seja, do Quimbango até a Suave, está a provocar vários acidentes. Moradores relatam que por semana se pode registrar até 5 casos de atropelamento naquela via, havendo casos que terminam em morte. A nova estrada do Quimbango, que dá para a Suave e que serve também de alternativa para o município de Viana, mereceu de obras de requalificação, tendo sido aberta em setembro de 2025. A falta de quebra-molas e passadeiras está a causar muitos constrangimentos aos moradores. Desde que fizeram a inauguração dessa estrada, na verdade já houve mortes, atropelamento e acidentes também. E além disso aqui, a estrada está totalmente feita, bem feita sim, está boa, o governo fez bem. Mas só algo que falhou, poderiam meter quebra-mola para poder evitar as causas que acontecem na estrada. Que, por exemplo, acidente, atropelamento e muito mais. Vê apertada, está falta de quebra-molas e tem tido muito surto de atropelamento por falta de quebra-mola e também a iluminação às vezes falha. Dedé Lucau é moradora na zona. Diz que tem presenciado inúmeros acidentes e diz mais que já teve a oportunidade de questionar responsáveis da construtora que asfaltou a rua. Perguntar nos ensinou que estava aqui fazer essa estrada, por que você não me trouxe lombas? Porque essa estrada é muito grande, não tem lombas. Os engenheiros disseram que no plano deles não tem devido de lombas. Agora ficamos como? Está acontecendo muito acidente. Na minha presença aconteceu 2. Uma menina estava aqui no quê? No passeio. A moto saiu daí até aqui. A menina estava aqui. Quebrou a perna. Edson Paulo trabalha como taxista, transita todos os dias por esta via. Conta os constrangimentos que passa ao circular por aqui. Fica complicado, não temos onde parar, as vias são muito estreitas e não só quanto os acidentes têm acontecido tanto, mas tantos acidentes mesmo, sem sinalizações. A iluminação também não é daquelas, mas já dá. E por outra, os caminhões é que têm danificado muito, mas têm danificado muito os postos de eletricidade, desculpa. E tem feito também mesmo muito constrangimento aqui na via pública. A reposição de quebra-molas é urgente para evitar mais mortes. Nessa estrada o que precisa é para meter pelo menos as quebra-mola. As quebra-mola para ele ficar atento ou dar uma atenção que estou me aproximar na quebra-mola para ter muita atenção com as pessoas que atravessam a estrada, para diminuir a velocidade. Senão vai ser sempre atropelamento das pessoas, acidente entre o carro e os motoqueiros. Tem que ter mesmo quebra-molas, aqueles tipo feito lomba,
para que quando o automobilista, quando chegar a afrouxar, e também meter algum regulador de trânsito para poder dar aquela cedência aos pessoal que vão atravessar. A Rede Girassol contactou o governo provincial de Luanda para perceber se tem alguma solução para esta situação, ao que promete se pronunciar nas próximas horas. Moradores do bairro da Fofoca, na zona do Quimbango, município do Quilambaquiaxa, em Luanda, queixam-se da falta de água potável. Para conseguir água para consumo, os moradores percorrem vários quilómetros e outros dependem de motorizadas que vendem a 100 kwanzas cada bidão de 25 litros. Os moradores do bairro da Fofoca, na zona do Calemba 2, município do Quilambaquiaxa, queixam-se da falta de água potável nas suas casas. Muitos dependem única e exclusivamente das motorizadas, as conhecidas cupapatas, para ter o líquido precioso. Relatam que chegam a gastar até 200 kwanzas por cada recipiente de 25 litros. Não temos água próximo, água é distante. Carregamos a água na cupapata, é 100 kwanza, quando está difícil aí vê 150, 200. A dia não vende, vamos procurar longe, bidão sim. 100 kwanza. Por dia eu gasto mesmo 1.000 kwanza ou 1.200, sim, para encher. Não, para encher tudo não vai se encher tudo, a maioria das coisas. No bairro, a procura pela água é enorme. A escassez impulsionou o negócio, já que é deste trabalho que muitos jovens aproveitam tirar sustento para as suas famílias. É o caso do jovem Tó Jeremias, que abastece água em 3 bairros. Eu abasteço no Quimbango, Capolo, Trombeta, Guarita. 100 kwanzas, também tem vezes que aparece cliente, pede o recipiente todo para fazer o enchimento do tanque. Certo. Também tem vezes que nós atendemos eles, independentemente dos milímetros do tanque. Por exemplo, 8 mililitros, leva 8 recipientes, desce, vou, pago, começo a pegar, começo a despejar, 24 mil. Mas quando os conhecidos cupapatas não passam, cada morador socorre-se a um carro de mão para enfrentar a distância. Sempre que a cupapata aparece, aí pegamos no carro de mão, vamos até lá no bairro de baixo e pegar água. Lá no bairro de baixo, a água vendem 3,50 kwanzas. Quanto é que gastam, por exemplo, por dia para encher tudo? Nós, normalmente na nossa casa, a minha mãe compra já a pipa. Como nós temos uma pipa em casa, a pipa cobram 2.000 kwanzas. O revendedor de água, Tó Jeremias, conta que tem muitos lucros na venda a retalho, ou seja, em cada 25 litros. 20, 18, vai variando, porque nem todos os dias também são assim, tão bem, porque também tem aquela de pneu fura, pequenos imprevistos. O revendedor de água fala sobre os constrangimentos que vive diariamente na sua atividade. São as chatices das fichas da placa. Tem aquelas de entraste nessa rua, apareceu 3 marginais, vem te corromper, dá X. Se você não querer dar, vão querer partir para a agressão. Então, você como está a trabalhar, tem aquela tendência uns 200, toma, leva, só já vai. Nós precisamos que tenha melhoria. Sim, nós queremos mesmo água porque nos dificulta mesmo muito. Queremos água. Isso aí todos os dias não falta água, porque a água mesmo é algo mesmo que sem água nós não fazemos nada. Moradores do bairro da Fofoca, na zona do Calemba 2, no Quilambaquiaxa, queixam-se de falta de água potável. Munícipes de Lucapa, na província da Lunda Norte, clamam por maior atenção às questões sociais que afetam a população. O custo de vida alto na província leva populares a gastarem somas avultadas em dinheiro para ter uma alimentação saudável. A população de Lucapa é maioritariamente camponesa e é do campo onde provém o alimento para o sustento familiar. A difícil realidade, sobretudo nas aldeias, onde não existe o carvão ou fogão para confeccionar os alimentos, o recurso é a lenha,
mas sobre fortes riscos de inalação do fumo. A vida aqui é mesmo assim, que a forma que os mais velhos estão a ver. Cozinhamos na lenha, não temos nem fogão, nem carvão para cozinhar. Vivemos assim mesmo, pela circunstância da vida. Dizemos que estamos a viver mal, é normal. É mesmo assim, é a vida, estamos a seguir. No município sede, o desafio está no encarecimento dos principais produtos que compõem a cesta básica, situação que, de acordo com os munícipes, eleva o custo de vida da população. O custo de vida está muito alto, não estamos a conseguir. Tem que baixar o custo de vida, tem que baixar o cesto alimentar. Pelo menos o arroz tinha que custar 14 mil ou 2, para quando a pessoa, mesmo 65 mil kwanza, que está a dar conta, acredito eu que umas famílias não vão conseguir se alimentar com esse dinheiro. Não vão conseguir comprar nenhum saco de arroz, porque é muito custo de vida, é muita mesmo. Não tem como. Atualmente vamos ver que o produto da cesta básica subiu muito. Isso é muito realidade, um saco de arroz 20 mil, até que ponto nós podemos chegar? Então quer dizer que o produto da cesta básica deve descer, ao menos que as pessoas possam ter mais alimentação em casa. Então para tudo isso, devem criar um mecanismo. Já o país diz que existe reserva alimentar, então existe reserva alimentar, então põe na disponibilidade para o povo ver como é que essa reserva possa sustentar a população em geral. Em termos de alimentação gasta-se muito. Em termos de óleo, sabão, sal, arroz, massa, fuba, são por aí 5 mil kwanza por dia. Por dia são 5 mil kwanza. Se for abaixo de 3 mil kwanza, a pessoa não consegue comer em condições. A população também se debate com a escassez de água potável e, entre outros serviços sociais, em falta no município de Lucapa. Nesse setor de serviços sociais, muita coisa ainda falta. O município ainda deve ganhar mais outros serviços. Atendimento é muito lento, surgimento também de alguns serviços. Um município esse que tem várias empresas mineiras só para tirar dinheiro é um problema muito sério. Recentemente, em dezembro, nós tivemos dificuldade de tirar dinheiro ao banco. Infelizmente, aquilo era empurrão. Só tinha que marcar uma fila às 4, às vezes você sai 10 horas só para tirar o dinheiro. Mas depois de terminar esse todo o quadro festivo, aqui em frente, eu peço que o executivo olhe primeiro para a infraestrutura no município de Lucapa. Falta de escola, as crianças vão ainda levar cadeiras de escola. Até quando que isso possa terminar? Então é preciso que nós olhamos para essas dificuldades que nós estamos a ver aos municípios. Nós estamos a arranjar bem a cidade para estar bem limpa. Nem a água sempre falha. A água mantém-se a mesma coisa. Esse é o problema que está nos causando ao município de Lucapa. A estrada é pequena, não estamos conseguindo atravessar bem. Aqui em Lucapa nós temos muitos desafios que acabamos por nos deparar. Por exemplo, um dos desafios é a eletricidade, a água. Nossas escolas também temos dificuldades também de carteira. Para sobreviver, é preciso se reinventar. O preço da banheira nós compramos por 700, vendemos por 1.000 kwanza, para nós ganharmos pelo menos os 300 kwanza. A alimentação das crianças, não dá para ficar com fome. Aqueles 300 que estamos a ajudar e também Deus também vem à frente. Está muito difícil, meu pai. Não estamos a comer bem, estamos a vender folha de rama, é 50 kwanza. As crianças em casa estamos a passar mal. Agora, quando vem aqui de manhã, não estamos a conseguir, nem cliente não aparece. Estamos a sofrer muito. Não chega a fazer nada. A criança vai chorar, dá aqueles 50, tira lá 50, compra pão, as crianças a comer, compra também água. O preço aqui temos sabonete a 200 kwanza, maço de cigarro por 650 e açúcares de 100 kwanza. Isto é mesmo para comprar alguns quilos para se remediar em casa com as famílias. Custo de vida alto no Lucapa, província da Lunda Norte, leva munícipes a se reinventar para sobreviver. Mais de 100 famílias que residiam no bairro Curtume, município do Kazenga, abandonaram as suas residências devido à degradação das infraestruturas e à invasão frequente das águas. A criminalidade é outro problema que preocupa os municípios. 25 anos que Horácio Domingos é morador do bairro Curtume. Hoje, lamenta pelo atual estado de degradação de mais de 150 casas e afirma que muitas famílias abandonaram as suas residências devido à invasão frequente das águas salobras. Já estamos caminhando de 150 casas através do lençol de água que se encontra no bairro.
Nós como moradores temos medo desse lençol de água, está a invadir as casas. Horácio Domingos diz que teme pela época chuvosa devido às constantes inundações. Olha, os que ficaram também estão com medo que a água saloba invade as casas, porque só estamos a esse tempo de chuva, que não está a chover, é que estamos ainda com o coração aliviado. Mas quando vem a chuva não vale a pena, o coração fica tremendo. Mas as casas nascem água. Mais residência, vai-se abandonar mais residência, porque o bairro mesmo está a ser comido pela água saloba. Entretanto, outro problema que afeta a população é a criminalidade. O bairro Tume está melindroso. Muita delinquência. Não conseguimos transitar de um lado para o outro, por causa dos humilhantes. Nós devemos só passar na rua de Mancá. Só de Mancá, então, estão a trabalhar, estão na escola. Sim, Mancá, é só isso, quase. Muito crítico. Em termos de bandidagem, muito crítico. Muita bandidagem. Principalmente a juventude agora, essas crianças dos 8 até os 20, são mesmo terríveis, não tem como. O bairro é descrito como esquecido pelas autoridades, apresentando condições difíceis de segurança. Rafael Lourenço diz que a situação se tornou insustentável e explica o que está na base das rixas entre grupos. Eles criam vandalismo, eles destroem casas, portões, roubam portões, lutam com garrafa, pedras. Essa avenida que a mãe veja é um campo de luta. É um campo de luta onde sai katanas, sai ferimentos e outras coisas, muita coisa. Até carro, as viaturas a passar, eles quebram vidro, fazem tudo. O motivo, por mim, eu acredito que é mesmo, em verdade, acerca de meninas, primeira coisa, porque é baixeira e cimeira. É que elas lutam do outro lado, daí para aqui. E se tiveres a viver aqui, não podes passar daqui até lá. Eu acho que é mais por causa de miúdas. O Curtume integra um dos 28 bairros do município do Kazenga, que, segundo dados recentes, tem uma população total estimada em cerca de 785 mil habitantes. E vamos agora à rua para o nosso primeiro contacto com o trânsito em Luanda. E está o repórter Ernesto Jaime, que vai nos dizer como é que está Luanda a esta hora, nesta manhã de segunda-feira. Ernesto, bom dia. Qual é a fotografia para este nosso primeiro contacto? Bom dia, Ernesto. Viva, bom dia Celestina Zola, bom dia também para os telespectadores que acompanham Manhã Girassol a esta altura, numa altura em que o sol por aqui já brilha e também a circulação rodoviária vai brilhando, por assim dizer, ou seja, já vai-se fazendo sentir a circulação rodoviária, bem como também de pessoas já nas principais paragens da cidade capital. Só para se ter uma ideia de como já está a circulação rodoviária, pelo menos aqui onde respondemos, no Benfica, que liga o Benfica até chegar a pontos como o Golf 2, Kimbangu e por aí vai. É importante frisar que aqui o trânsito está completamente fluido. Celestina Zola e telespectadores, a esta altura não há motivos de engarrafamento. Os mototaxistas e as paragens já estão coloridas, passa aqui o termo, já estão carregadas após um fim de semana. Daí então se verificar já também as enchentes e os empurrões que muitas vezes se registra em várias paragens a esta hora, até pelo menos 9 horas da manhã, em que as paragens das principais avenidas ficam bastante cheias. A corrida pelo táxi ou para pegar o táxi é frenética.
este sentido que há bem pouco falávamos, é o sentido para quem sai do Benfica para o Golfo 2. Quando olhamos para o sentido contrário, para quem sai do Golfo 2, por exemplo, e queira chegar até ao Benfica, o trânsito aqui neste perímetro também mostra-se completamente desafogado. Dá até à vontade, se o automobilista quiser andar um pouco mais aligeirado, o que normalmente não é possível fazer quando o trânsito está completamente carregado. Mas aqui os condutores vão fazendo das suas, obviamente, pois o trânsito está completamente desafogado. Celestina Zola, é este o retrato que podemos fazer neste primeiro apontamento. Pelo menos esta é a fotografia que se tem daqui, da circulação rodoviária aqui no Benfica. Nós vamos percorrer por outros pontos para dar a ver e, obviamente, também a ouvir, pois vamos estar em conexão também com o Bom Dia com Energia para dar a ver e ouvir como vai estar ou como está a circulação rodoviária nos pontos em que vamos passar. Bom dia e até já. Até já, Ernesto Jaime. E seguimos agora para o estado do tempo. Luanda terá o dia com muitas nuvens e depois soalheiro. A temperatura vai rondar entre os 24 graus de mínima e 31 de máxima. A umidade do ar de 64%. Cabinda tem a previsão de um dia maioritariamente com sol, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 31, umidade relativa do ar de 74%. E vamos fazer a primeira pausa nesta manhã. Contamos consigo a seguir ao intervalo. Olá, uma vez mais, bom dia. Seja bem-vindo de volta ao Manhã Girassol desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Começamos, como é habitual, às 7 horas e vamos até bem perto das 9 horas. E seguimos agora para mais um contacto com a Girassol FM, onde está a Janete Meio-Dia. Olá, Janete Meio-Dia. Uma vez mais, bom dia. Como é que está aí o ambiente, o clima, música boa? Já temos algum contacto dos nossos radio-ouvintes? Já, bom dia, Celestina Zola, uma vez mais bem-vinda de volta à Girassol FM 102.7. Já começamos aqui a receber algumas mensagens dos nossos ouvintes a dizerem que estão ligados, como é o caso do Fininho Fumado, que é um ouvinte assíduo do Bom Dia com Energia, nunca nos deixa mal. Muito e estamos bom. Aqui em internacional. Estivemos há pouco tempo a partilhar com os nossos ouvintes, não é? O caso de um par de gêmeos em França que são completamente semelhantes, têm o mesmo DNA e são suspeitos de cometimento de crimes. Janete, meu dia, é complicado. Isto é um caso. Exatamente. Ou vão os dois para a cadeia ou ficam os dois soltos. Exatamente. E está a ser uma dor de cabeça para as autoridades conseguirem chegar a quem foi que apertou o gatilho, porque eles são suspeitos de homicídio e tentativas de homicídio. Um homicídio confirmado e algumas tentativas. Então as autoridades acreditam que só a mãe consegue distinguir quem é quem, na verdade. Porque supostamente eles já são fisicamente parecidos. Têm o mesmo DNA. Usavam, ao que parece, as mesmas roupas, os mesmos telemóveis, inclusive faziam trocas de identificação. É um caso complicado para a polícia e se depender da mãe, se calhar complica mais ainda. Exato, porque aquele coraçãozinho de mãe que não vai deixar, não vai querer, não é, que nenhum dos filhos seja detido. Então está a ser assim uma dor de cabeça para as autoridades. Eu não gostaria de estar na pele de quem está a investigar este caso. Exatamente, já que estamos a falar destes gêmeos parecidos com DNA e tudo, como é que fica com as parceiras?
Olha, troca. Como diz, se forem assim uns malandrinhos, pronto. Coitadas das parceiras, e uma vez ou outra pode pensar que este é o Joel, afinal não é o Joel, é o António Cariato, afinal não é o António Cariato, é o Joel. Exatamente, então fica muito complicado. A natureza tem dessas coisas, não é? Exatamente, vamos aqui, pronto, eu disse há algum tempo aos nossos ouvintes, nós estamos aqui na era das tecnologias e o tempo todo tem informações, algumas precisam de ser consultadas para vermos a veracidade, outras são reais logo à primeira vista. E saltou-me assim, um dado curioso. Eu estava assim a navegar, não é, pelas redes sociais e vi aqui uma matéria de um alegado pregador que se autoproclamou Jesus Cristo. Entretanto, quando os crentes decidiram que chegou a ver a hora de crucificar Jesus, o pregador foi à procura da polícia para pedir proteção. Este é um Jesus mimoso. Muito mimoso. Exatamente, porque aquele Jesus nem resistiu. Exatamente, entregou-se porque sabia que era a missão dele. Mas este Jesus dos tempos da Celestina vai pedir proteção à polícia. A polícia. Jesus dos nossos tempos. Jesus moderno. Olha que as redes sociais. Exatamente. O Jesus, como diríamos, os Jesus que sobraram. Os Jesus que sobraram. Olha os nossos Jesus. Exatamente. Mas é curioso, é curioso. Se calhar para pregar, para enganar os outros, ele foi Jesus o suficiente. Isso. E na hora de seguir a Sagrada Escritura, dá para trás. Isso. Jesus, então, chegou a hora da crucificação. E até vais ressuscitar ao terceiro dia. Está preocupado por quê? Deixa ser pregado, Jesus. Exatamente. O Jesus dos nossos tempos, o nosso Jesus de verdade, na hora da chicotada, na hora da crucificação, ele resistiu, não reclamou, quer dizer, não resistiu às investidas, ele não reclamou e foi crucificado. Exatamente, para cumprir aquela que era a sua missão. Mas o Jesus do tempo do Joel vai pedir socorro à polícia. Faz favor, querem me matar. E por que querem te matar? Porque eu sou Jesus, então. Ai, meu Deus. É aí que as pessoas precisam de estar atentas aos pregadores, exatamente. aos tais. Muitos pastores, não são todos, aos profetas, exatamente. Falsos aos líderes religiosos, muitos, exatamente. Não são todos, obviamente, nós aqui sabemos que tem gente que realmente trabalha em prol daquilo que é a sua crença, acredita que é para Deus que está a trabalhar, então realmente trabalha. Mas tem cada pessoa, exatamente. Tem cada humorista disfarçado de pregador, pastor e companhia. Eu vi uma notícia no fim do ano passado, não sei se é no Quênia ou na Nigéria, um pastor que foi pregando a dizer que ele era Noé, foi orientado a construir uma arca porque em dezembro o mundo ia acabar. Em dezembro ele diz que foi adiado o fim do mundo. Esses profetas do tempo da Selé. Exatamente. E fez com que as pessoas se desfizessem das suas coisas para poder comprar um lugar na arca. E no final de tudo, o fim do mundo não aconteceu. Enfim. Infelizmente, são os profetas que nos restaram. Exatamente. E nós temos muitas vezes conversar mais com os líderes religiosos para sabermos como identificar estas pessoas. E prestarmos atenção. Exatamente. Há sinais. Nós precisamos prestar atenção que os nossos dias, os nossos tempos estão diferentes e há N formas de sermos enganados. Exatamente. Então precisamos ficar atentos a alguns sinais. Janete Meio-Dia, parece que temos o Ernesto Jaime em linha, eu vou saber da Regi. Temos o Ernesto.
Ernesto, para a atualização do trânsito. Não temos agora o Ernesto Jaime. Okay. Janete Meio-Dia, o Iaia diz que não temos o Ernesto em linha, então o Ernesto poderá estar connosco a qualquer altura. Eu gostei do Jesus que foi pedir arrego à polícia. Janete Meio-Dia, nós voltamos a estar juntas daqui a pouco. Está bem, Celestina Zola, até já. Bom dia com energia uma vez mais. E nós seguimos e olhamos agora para histórias de crianças que desde muito pequenas enfrentam batalhas difíceis na luta contra o cancro, cirurgias, quimioterapias, transplantes e viagens. É uma luta diária para garantir o tratamento que pode salvar a vida de menores diagnosticados. A direção do Centro Oncológico Pediátrico do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis de Kifangondo, já acolheu, desde a sua inauguração em 2020, mais de 200 casos de cancro infantil. Confira o retrato fiel deste mundo de dor, mas também de esperança, na reportagem a seguir com a Vinícia Mateus. Desde dezembro que José vive entre hospitais, exames e tratamentos que mudaram completamente a rotina da família. Tudo indicava ser um simples paludismo. José, de 5 anos de idade, foi então levado a uma unidade sanitária na província do Ambo, onde residia. O pai diz que a criança manifestava fraqueza, tinha vômitos e febre. Passados alguns meses, o quadro clínico só piorava. De hospital em hospital, veio o diagnóstico: tumor no sistema nervoso central, ou seja, tumor cerebral. Na primeira vez, quando nós fomos ao hospital, os primeiros sintomas, os doutores não descobriam ainda, porque quando começou a doença, nós descobrimos o desequilíbrio do corpo do menino. Ele gingava, não conseguia ficar mais de pé. Então, o que nos trouxe, nós íamos no centro médico para ir constatar o que está se passando com o menino. Fomos, fizeram o que fizeram. Depois nós voltamos em casa, mas vimos que não houve melhoria. Então fomos mais no Hospital Central, fizemos o primeiro diagnóstico foi o paludismo. Uma dor partilhada também por Delma João e por Susana, mãe de 4 filhos. Ela diz que vive em permanente tortura, pois não sabe se verá a filha caçula de 11 meses crescer. A bebê luta contra o nefroblastoma, também conhecido como tumor de Wilms. A doença foi descoberta depois de uma consulta médica por causa de uma febre. Eu levei ele no David Bernardino por causa de uma febre. Depois de alguns dias, foi diagnosticada esta doença. Sou da província da Huila, vim para cá em setembro de 2025, porque fui diagnosticada com tumor de Wilms, um tumor localizado no rim direito. Desde então, comecei a fazer o processo da quimioterapia. E sem conseguir descrever o que sente, Susana lida todos os dias com a dor e o medo. No princípio, me senti mal, como me sinto até agora. Realmente tem sido muito, mas muito difícil, porque ela tem tido muitas febres, as febres são constantes. É difícil mesmo, muito difícil. Uma vez que ela é bebê, chora muito, não consegue dizer o que ela está sentindo, ou às vezes também não durmo. Muito difícil mesmo. Na infância, o cancro afeta sobretudo as células sanguíneas, as do sistema nervoso central e as do sistema músculo-esquelético. Entre os tipos mais frequentes estão as leucemias, tumores cerebrais, neuroblastomas e linfomas. Porém, o desconhecimento no seio da comunidade sobre a existência da patologia ainda constitui barreira para o diagnóstico precoce. Não tinha conhecimento.
Não sabia. A chance de cura depende muito do estadio da doença. Cada doença tem a sua forma de estadiar, tem a sua forma de apresentação, mas a gente precisa reforçar que o câncer tem cura. Enquanto uns conseguem vencer, outros desistem a meio do caminho. Fatores como questões religiosas, culturais e até mesmo o tabu em torno do assunto têm contribuído para o diagnóstico tardio e abandono do tratamento e, consequentemente, para a alta da taxa de mortalidade. Infelizmente, nós ainda temos famílias com nível de instrução muito baixa e têm uma dificuldade em compreender que o câncer é uma doença igual às outras, como a malária, tem fatores diferentes, mas é uma doença igual às outras, com causas orgânicas, com causas naturais, que não têm causas associadas a espirituais ou de feiticismo, como se costuma dizer. Então nós precisamos educar as pessoas, primeiro, que o câncer é uma doença como qualquer outra, apesar da carga emocional que tem a notícia do diagnóstico de câncer para uma família, mas a gente precisa educar as pessoas que o câncer tem uma causa natural mesmo, que ele precisa ser tratado. A nossa taxa de mortalidade ainda é alta, exclusivamente por causa desses dois problemas, por causa da alta taxa de abandono e também por causa dos casos que são diagnosticados tardiamente. Durante os longos períodos de internamento, as crianças veem a sua rotina alterada e o convívio social limitado e, muitas vezes, uma infância perdida. Para minimizar os impactos, é importante assegurar um acompanhamento que responda não somente às necessidades clínicas, mas também ao apoio psicológico das crianças e suas famílias. A reportagem de Vinícia Mateus sobre o cancro pediátrico. Na província da Lunda Norte, a falta de serviços de saúde em algumas aldeias tem levado os habitantes destas localidades a percorrer longas distâncias a pé ou a recorrer a motos, as denominadas tamaluca, para chegar até um posto de saúde no município sede. A população pede a construção de infraestruturas nas proximidades para atender às necessidades mais urgentes. Falta de tudo nas aldeias onde as habitações são erguidas à base de adobe. Em situações de ocorrência urgente, por exemplo, os habitantes têm nas motos, chamadas de tamaluca, o meio de transporte mais usual para a sua deslocação. Aqui, quando estamos doentes, pegamos moto, vamos lá na ponte, esperamos moto vem, tira a pessoa, leva-se no Lucapa. Daqui só fizemos a 1 hora, 30 minutos, 50 minutos no caminho. Chegamos. Aqui não estamos muito com o Lucapa, é um pouco próximo, mas é só devido da ponte que nos complica. Há momento tivemos que passar, a pessoa não permite, a tropa daí não permite para vir aqui. Há momento a pessoa quando está aqui doente, para tirar para ir com ele de lá, fica um pouco complicado, mas é normal, sempre Deus está conosco. É mesmo, está maluca, papá. Você quando que está a levar a criança tem que dar na mão da motorista para controlar bem as crianças. A mamãe vai pagar, vai levar as crianças, quando vão sair da escola, mas vão lhes buscar, vão lhes trazer. As escolas apenas são encontradas no município sede, onde as crianças são levadas pelas tamaluca. Longe aqui até para o Lucapa é 2 horas. Transporte aqui até lá no Lucapa é só 1.000 kwanza que nós pagamos. Daqui até lá no Lucapa, 1.000 kwanza. Se não tens 1.000, vai ao PA. É distante. Atravessar a ponte até lá naquele lado é distante. Sim, nem explicação nada. Porque quando tinha havido, tínhamos falado para nos trazer meio de começar a entrar só para começar a estudar no Ministério. Estamos mesmo assim. Tem muitas populações das crianças a forma de não verem, falta de escola e falta de apoio. A população almeja que o governo local venha construir infraestruturas para atender às principais necessidades. É preciso que ainda construa, o Estado deve construir mais escolas. Centros de formação, atualmente só tem um único centro, que é a INEFOP. Então, automaticamente, o INEFOP não vai acolher todo jovem que é inserido dentro desta comunidade. Então, é preciso que surja mais outro centro, ou seja, renovar outros cursos a fim de nós também dirigir. Aqui em frente, eu peço que o Executivo olha primeiro para a infraestrutura no município de Lucapa. Falta de escola, as crianças vão ainda levar cadeira às escolas. Até quando que isso possa terminar? Então, é preciso que nós olhamos para essas dificuldades que nós estamos a ver aos municípios.
há vários fluxos de estrangeiro. Isso também nos assola muito. Então, a organização começa de nós, porque nenhum de nós, nenhuma outra pessoa não vai conseguir nos organizar. Porque um pai está em casa é para organizar seus filhos, a sua família. Então, é até que nesse sentido que a vida no município de Lucapa é muito elevada. Em quase todo o município de Lucapa, as motos Tamaluca são os principais meios de transporte da população. Avançamos agora com o balanço das últimas 72 horas a nível da aviação e trânsito. É presença habitual aqui no Manhã Girassol, o subinspetor Pascoal Mussungo. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma semana. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia, caros telespectadores. Subinspetor, como é que foi a semana? Como é que foram as últimas 72 horas em termos de trânsito? Tranquila? Melhorou? Os números melhoraram? Como é que foi? Felizmente, sim. Felizmente tivemos redução em todos os itens. Ao começar pelos acidentes, que tivemos uma diminuição de 19 acidentes ocorridos, nesse caso 58 acidentes, dos mesmos resultaram 16 mortos, menos 5 que a semana passada, ao período homólogo, e 80 feridos, menos 21. Destes 80 feridos, tivemos 52 graves e 28 leves. Esta redução a que se deve? Esta redução a que se deve, obviamente, em primeira instância, a ação mesmo da fiscalização, da prevenção e segurança rodoviária. Temos mesmo que sublinhar que sim, tem havido já constatação de algum cumprimento. Entretanto, nunca é demais, e aqui dizer que no último final de semana, a que seguiu mesmo prolongado, durante o prolongado e pós-prolongado, redobraram-se as ações de fiscalização e a campanha. Então, deve ser isso a princípio. Os automobilistas devem estar também mais conscientes. Mais consciente, em função também da medida coerciva. A medida coerciva temos estado a apelar, temos estado a levar, não é, aqueles que os infratores graves para os reexames. Então, acredito que mesmo a aplicação de multas, só para dizer que neste final de semana nós tivemos um total de 1.449 multas. Durante o prolongado tivemos 2.500 multas. Houve uma redução considerável. Exatamente. Então estas medidas têm este efeito. Apesar de sempre termos dito ainda que houver um só acidente, uma só morte, ainda é preocupante, mas estes números, quando reduzem, também deixam-nos satisfeitos, sim. E quais são as províncias mais visadas neste caso? As províncias mais visadas nestas últimas 72 foram aquelas que têm estado nos 3 primeiros lugares. Luanda, Uíge, Kwanza Sul. E porquê, subinspetor? Será que é o fluxo de automobilistas? Também, entretanto, temos que reconhecer que a Estrada Nacional número 100, nestes pontos, nestas províncias, sabe-se como o acesso tanto ao Uíge como ao Kwanza Sul tem pontos negros, estão identificados. Entretanto, aqui o estado da via também vai contribuindo, o que nos leva a apelar sempre, e aqui vale reiterar aos nossos cidadãos que dirigem-se a estas províncias, o redobrado cuidado, porque relembrar aqui os artigos 24 e 25 do Código de Estrada, um que vai limitar a velocidade e outro que vai indicar ou recomendar que condução adotar em função, obviamente, da via, em função das condições atmosféricas também. Sabe-se que estas duas províncias, mesmo no verão, elas são... Tem o pavimento quase sempre úmido? Exatamente. Então, estas condições da natureza e mesmo da infraestrutura rodoviária estão na base disso. Sim, estão na base disso.
Subinspetor, quais são, falou-se em acidentes, as causas de morte continuam a ser, os atropelamentos continuam a estar em primeiro lugar? Sim, os atropelamentos em primeiro lugar. Neste final de semana nós tivemos um total de 20 acidentes provocados por atropelamentos, destes resultaram 8 mortos por atropelamento e 14. Mas aqui também reiterar que temos duas situações que seguem-se logo depois dos atropelamentos, que vão aproximando-se aos atropelamentos. Sim. Que é o choque entre motociclo e automóvel e depois entre motociclos. Exatamente. É assim que nestes 23 feridos foram por conta do choque entre motociclos. Então este segmento, esta franja, não é? De intervenientes ao sistema rodoviário, onde temos também estado a apreender muitos motociclistas. Entretanto, vale sempre que aqui o homem, porque tanto para aquela situação que nós já referimos aqui, que é a questão do pavimento, a questão da atmosférica, o homem será sempre o fator preponderante, exatamente. Ele é o elemento fundamental deste sistema. Então, aqui vale sempre reiterar a este homem, sobretudo os motociclistas, vai aqui o nosso apelo, porque em um segundo, ou menos, perdemos a vida. A vida, exatamente. Sim. E nos últimos dias nós vimos muitos jovens a perderem a vida assim, em acidentes, embate, motociclo e viatura. Com certeza, com certeza. E o mais triste é que muitas vezes estão a levar pessoas inocentes. São pessoas inocentes, pessoas que são recolhidas num passeio, muitas vezes na passadeira mesmo, não se respeita. Não obstante, como já dissemos no início, que também temos estado a registrar já um comportamento de acordo com aquilo que é orientado, entretanto ainda um número elevado tanto de automobilistas como de motociclistas que não respeitam as passadeiras, não respeitam aquelas que são as normas, não é? Normas de circulação. Subinspetor, já que estamos a falar de motociclistas, as nossas cidades estão cheias de motociclistas. Eu, a semana passada, estive na cidade do Ige e eu fiquei espantada pelo número de motociclistas que circulam pela cidade. Certo. Se calhar não é maior que Luanda, porque é uma cidade ligeiramente mais pequena. As pessoas acabam ficando afuniladas, mas sabemos que para conduzir um motociclo tem a habilitação, tem a ver com a cilindrada da motorizada, exatamente, certo? Exatamente. E aqueles que não precisam de uma habilitação, têm alguma formação? Na verdade, nós temos uma situação que vamos corrigir a nível da especialidade dos vários entes que concorrem para isso. Vai-se corrigir no próprio Código de Estrada, que é a habilitação para os motociclistas, que no Código atual é de competência das administrações. Exato. Ponto. Depois temos um outro problema que é com as mesmas motos, que por alguma razão nem sempre elas estão ali tipificadas dentro daquela cilindragem que é de facto de fabrico. Então todos estes problemas estão identificados e obviamente porque o que se pretende, tal como o Código de Estrada prevê, para um motociclo abaixo de 125 centímetros cúbicos, ela deve habilitar-se com uma licença passada, mas acima dos 125 ou 125 em diante, deve sim ir ao exame do Código de Estrada. Tem que ser habilitado com uma carta de condução. Respondendo diretamente, objetivamente à questão, não. O que nós temos feito, as várias unidades provinciais têm esta orientação, junto às associações, passarmos palestras onde são abordadas questões de prevenção rodoviária, traz aí a condução defensiva e o Código de Estrada. Entretanto, formação como tal deve ser um imperativo. Exatamente, porque nós, de tempos em tempos, vamos vendo motociclistas a entrarem em sentido contrário ou quando devem parar não param e muitas vezes resulta em atropelamento. Com certeza. Isto está mesmo na base, bem identificado, sim, está na base e vimos todos
passam, circulam nos semáforos, ainda que seja vermelho, não param simplesmente. Exatamente. Dá até a impressão que o código é diferente. É diferente, exatamente. É tudo invertido. Inverteu-se ali a pirâmide, então eles procedem totalmente diferente. Sim. Se calhar é pelo desconhecimento e daí a necessidade de estarmos a apertar nesta tecla. Com certeza. Para que, ainda que seja com uma licença, ter alguma formação de código de estrada para saber como dirigir e evitar acidentes, evitar mortes. Sim, sim. Há uma associação, desculpa, é uma associação que tem enviado esforços de um tempo a esta parte, que é a Amotrang, aos seus associados, e em parceria até mesmo com a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, várias ações de formação. Entretanto, a grande maioria não adere a isto. Nós temos esse problema também. Então, é assim que, nas nossas ações de fiscalização, também apreendemos. Mas, aqui apelamos, voltamos a reiterar, que esta questão está longe de ser uma questão só policial. É uma questão que nós, polícia, vamos fazendo a nossa parte, mas ainda bem que a Celestina traz aqui para a abordagem, lembrar a todos os entes, desde a própria comunidade, nós temos dito isso, porque grande parte destes jovens, eles prestam serviço. Exato. Então, a grande culpa, vamos lá à razão, à causa, antes da consequência, vamos apontar a causa para aqueles que são os proprietários. O proprietário aqui é que deve também ter, aqui vamos apelar a este conselho. Vai contratar alguém ou vai vincular-se a alguém para ser motorista de moto, vê o perfil do indivíduo. Nós já falamos aqui uma vez, vamos reiterar, vê o perfil, a idade, idoneidade, e se tanto mesmo a carta, exigir que tenha a carta. E se não tiver e quer ajudar, né, porque muitos deles também é nesse segmento, não é, por conta da própria empregabilidade, tudo, mas e há ali associações, a própria direção está aberta a isso. Nós temos vários departamentos, tanto o Departamento das Operações, o próprio departamento aqui, que é o Departamento de Habilitação e Condução. Estes departamentos têm esta perspectiva também, de aconselhar, de formar, palestras. Então estamos abertos para aquelas associações que sentem, não é? A necessidade, exatamente, porque ou mudemos agora, não é? Ou continuamos a sofrer. Ou continuamos a sofrer. Chorar. E aqui o lema do Ministério do Interior é mesmo: mude antes que seja tarde. Subinspetor, já na reta final da nossa conversa, assim muito rapidamente, conselho aos motociclistas e de uma forma geral? De uma forma geral, eu gostaria de falar sobre aquele que é o último sinal na hierarquia da sinalização. Ou seja, a classificação, que são as marcas rodoviárias. Felizmente, nós vamos tendo as nossas vias cada vez mais sinalizadas com estas marcas. Exato. No pavimento. Exato. Entretanto, para muitos automobilistas ainda parece serem decorativas. Hoje vou falar precisamente daquelas marcas que regulam paragem ou estacionamento, por conta das várias multas que são aplicadas por conta de um mau estacionamento. Exato. E aqui dizer a diferença entre parar e estacionar. Parar para breves operações, não é? Desde que não vai causar constrangimento ao trânsito, em locais apropriados. Já o estacionamento em local indicado para estacionar. Mas falando da barra, aquelas que aparecem no bordo da faixa de rodagem, de cor amarela, é mesmo proibição. Seja de parar e estacionar ao longo de toda a sua extensão. Okay. Porque elas surgem normalmente em sítio ou porque não há muita visibilidade ou é estreito e é propenso a acidentes. Infelizmente, sobretudo fora das localidades, nós entendemos que é ali mesmo onde vamos parar para descansar e muitas vezes até a consumir bebidas alcoólicas, como os campos. É perigoso. Ainda que o veículo avarie, numa situação destas, aquelas situações onde temos um relevo acentuado, subidas e descidas contra a curva. Então tenha esta linha a dizer que aqui não pode parar. Se avariar ali, empurra o veículo, procure formas, porque muitos casos de atropelamento e acidentes, choque entre veículos, ocorrem nestas situações. Para além
da multa, não é? Daqueles que param sem indevidamente. Então este é o nosso conselho, mais atenção às marcas rodoviárias, tanto para o estacionamento como para as outras orientações. Então é importante esta de uma forma geral, olharmos para as marcas no pavimento. Para as marcas. É importante, não são sinais decorativos. Não são sinais decorativos. Às vezes fica um pouco complicado, mas temos que prestar atenção totalmente. Com certeza. Subinspetor, eu vou agradecer a sua presença aqui no Manhã Girassol, desta segunda-feira, e contamos consigo na próxima segunda-feira para mais informações sobre trânsito e também conselhos para que possamos dirigir de forma segura. Com certeza. Nós, na semana passada, fizemos votos que os números reduzissem. Reduziram, graças a Deus. Vamos reiterar isto, então vamos reduzindo assim e desejar a todos os nossos telespectadores uma jornada laboral cheia de êxitos. Muito obrigada, igualmente. E seguimos agora para o estado do tempo. Benguela terá previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol. A temperatura é mínima de 20 graus e a máxima de 29, umidade do ar de 71%. Já a cidade do Ambo prevê-se que tenha um dia com nuvens e sol. A temperatura vai rondar entre os 10 graus de mínima e 25 de máxima, a umidade do ar de 67%. E vamos seguir para mais uma pausa, uma curta pausa. Voltamos já já. Olá, uma vez mais, bom dia. Já estamos de volta. Estamos já na hora 8, a última hora de Manhã Girassol. Vamos até bem perto das 9 da manhã e começamos este bloco com a atualidade. Na província da Huila, o bairro do Rio Capitão, da cidade de Lubango, tem um novo mercado com capacidade para 4.000 vendedores. O bairro do Rio Capitão, na cidade de Lubango, ganhou um novo mercado com capacidade para 4.000 vendedores. Construído no âmbito de uma parceria público-privada entre a administração municipal e um empresário local e orçado em mais de 60 milhões de kwanzas, o empreendimento, para além das bancadas para vendas de produtos diversos, conta com uma esquadra policial, farmácia, posto médico, quartos de banho e escritório. As vendedoras consideram boas as condições do espaço, já que muitas delas efetuavam venda ambulante e esperam por uma grande afluência de clientes. O mercado de Rio Capitão tem uma grande vantagem, porque vai nos possibilitar a pessoa de próximo das nossas casas e não só. Daqui ao Mutum nós vendemos é muito distante, não sendo assim, por causa do fato dos táxis e os valores, que às vezes não permitem, porque o táxi subiu. Nós estamos muito congratuladas porque o mercado do Rio Capitão abriu, razão pela qual nós vamos ter muita vantagem mesmo. Ainda não sei como é que vai ser, mexer um pouco, porque nós estamos habituados lá, agora aqui. Sim, às vezes com o tempo vai dar tudo certo. Está bonito. O empresário e gestor do mercado, João Bias, promete trabalhar para a preservação do empreendimento e garante segurança e boas condições para vendedores e clientes. Uma boa gestão, como nós já temos experiência nas várias áreas de comercialização. Então, vamos cuidar do patrimônio do Estado, conforme foram confiados para nós, e fazer uma boa gestão. Já temos segurança. Na primeira fase tem 32 homens, saneamento básico temos 25 e nas outras áreas estamos faseadamente. Para o administrador municipal de Lubango, a venda de produtos passa agora a ser feita com maior dignidade. O que nós fizemos é, de certa forma, trazer condição aqui para que a venda possa ser feita com maior dignidade, com melhores condições de acomodação, de segurança e até mesmo de saúde. E é exatamente o que nós estamos aqui a testemunhar, que a população aderiu em massa àquilo que foi a nossa mensagem, e o que temos hoje representa, de facto, esse compromisso que a administração tem para a melhoria do funcionamento
e também um pouco do reordenamento do comércio e da venda ambulante que tem estado a ser desenvolvido nos últimos dias. Lisandro André realça que está a ser ensaiado um novo modelo de gestão privada para ser replicado em outros mercados do município. Mas é um mercado que já tinha alguma infraestrutura também privada, não é? E o que nós fizemos foi aqui uma espécie de parceria no sentido de termos um mercado a ser explorado, e é um exemplo que nós queremos ver se depois replicamos nos demais mercados, a ser explorado por um privado que fez o seu investimento. A maior parte do que aqui está é investimento privado. Mais de 50 mil alunos do município da Matala, na Huila, começam ainda este mês a beneficiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais de 50 mil alunos da Matala, na Huila, começam ainda este mês a beneficiar do Programa da Alimentação Escolar. O diretor da Educação garante que as refeições serão servidas em todas as 37 escolas do ensino primário do município. Isaías Cambinda disse que já estão disponíveis 2 mil milhões de kwanzas para o programa e que o processo de contratação está na sua fase final. Nós já recebemos os orçamentos do Ministério das Finanças, já foram alocados os orçamentos à Administração Municipal da Matala. Desde janeiro começamos o processo concursal e estamos na fase do processo concursal. Ainda dentro deste mês começaremos a servir a alimentação escolar nas 37 escolas selecionadas. Retirar aqui que são 50.090 alunos que se vão beneficiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O orçamento total é de 2 mil milhões, que nesta fase só temos mais 5 meses, poderemos gastar ali próximos de 1.000 milhões de kwanzas. O responsável destaca que o programa vai contribuir para a diminuição do abandono escolar e terá um impacto na economia, com a aquisição de produtos locais e criação de empregos. 30% do orçamento deste programa é feito aquisição de produtos aos produtores locais. Estamos a dizer que se iremos servir em todas as escolas primárias, que corresponde a 37 escolas, também irão criar estas empresas nestes locais empregos. O Instituto de Desenvolvimento Local FAS procedeu durante 3 dias no município do Lucapa, na Lunda Norte, a mais uma prestação monetária a famílias em situação de vulnerabilidade. Trata-se da primeira prestação feita a mais de 350 famílias de 4 bairros adjacentes à aldeia Bungula. Como sempre, o percurso até as localidades onde residem as famílias beneficiárias das transferências monetárias do Quenda não se faz com facilidades. As vias de acesso são dos principais obstáculos a enfrentar. Ultrapassada esta fase, as famílias são reunidas para receberem os pagamentos que, segundo elas, serão essencialmente aplicadas na compra de material para fomentar a atividade agrícola. Esse dinheiro vamos sim comprar enxada, vamos comprar katana, vamos comprar machado para nós trabalhar a nossa agricultura. Estou feliz assim que receber dinheiro, porque estava a sofrer aqui, estava mesmo a sofrer, porque estava à espera do Quenda que está me entregando o nome. Então hoje em dia, quando chegou, estamos felizes. Na minha casa está falta de comprar colchão, roupa do meu filho, comida para mim meter em casa, para sustentar a vida do meu filho e minha esposa, para não estar junto. Sim. Mas outra coisa, também minha casa em cima do teto está a pingar. Vou comprar lona para esticar lá, para não estar bem. Depois o resto vou comprar qualquer coisa que eu quero, aquele é que vou comprar. Vamos ajudar a cultivar e comprar uma coisa de comer. Enxada, katana. E entregar também a pessoa para nos ajudar a cultivar. Papai, dinheiro para entregar é outro, as crianças estão estudando. O outro é para entregar, aquele vai me ajudar na lavra. O outro é para comprar sabão e óleo. E comida para levar o outro nas crianças. Nesta que foi a primeira fase das prestações monetárias no município de Lucapa, pouco mais de 2 mil milhões de kwanzas foi o montante reservado para o pagamento
das mais de 350 famílias da aldeia de Bungulo. Bem, por essa altura, para o município de Lucapa, estão previstos mais de 222 bairros e perto de 31.148 agregados familiares. Agrupado a este número, estão associados números do município do Chacaçau, que no somatório global teremos um total de 34.268 agregados familiares. Estamos a falar num valor global de mais de 2 mil milhões de kwanzas a serem desembolsadas, só para estes números que nós acabamos de referir. Segundo ainda o diretor provincial do FAS na Lunda Norte, João Nascimento, o programa prevê outras componentes para auxiliar as famílias beneficiárias, como, por exemplo, a literacia financeira. A ideia é passar a formações no âmbito da literacia financeira, dos moldes como esses vão usar os recursos que nós estamos a fazer chegar. Mas temos tido também resultados, sobretudo, muito positivos, tendo em conta que parte destes recursos as famílias têm vindo a canalizar para algumas ações geradoras de renda, sobretudo no âmbito da agricultura familiar e outras também no âmbito de pequenos negócios através de comércio, que são ações cuja replicação é imediata. E vamos continuar a fazer reptos no sentido de que essas famílias façam uso de forma racional e empreguem esses recursos de formas a esses recursos gerarem alguma riqueza. Por esta altura, mais de 60 mil agregados de 11 dos 13 municípios da Lunda Norte já beneficiam das transferências monetárias do programa Kwenda. Especialistas ouvidos pela Girassol voltam a recomendar o governo a reforçar as políticas que visam acelerar o processo de produção nacional, de modo a reduzir significativamente a taxa de insegurança alimentar que afeta mais da metade da população angolana, segundo dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Em Angola, a insegurança alimentar continua a desafiar decisores e, sobretudo, famílias, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, publicado neste mês. A nossa equipa de reportagem conversou com especialistas e populares que falaram sobre os desafios da insegurança alimentar no país, que passam pelas melhorias das políticas públicas, aposta na produção nacional, entre outras. Deve-se rever as políticas socioeconômicas e depois também pautar pelas políticas que ajudam a desenvolver, por exemplo, a agricultura, uma vez que a agricultura é um setor muito fundamental para desenvolver. O que o nosso governo deve fazer para reduzir a insuficiência alimentar é baixar a cesta básica e dar emprego nas pessoas. Entre o campo e a cidade, o caminho do alimento até à mesa ainda encontra obstáculos que vão muito além da produção. Há sítio que está a estragar comida. A estrada não há. Constantino Paulo é economista e defende que aumentar a produção nacional é parte da solução. Porém, é necessário continuar a financiar as famílias em zonas para o cultivo. A questão dos financiamentos. Os bancos comerciais têm que ter planos de apoio às famílias, porque as famílias se produzirem, as famílias se no fim de cada mês terem um valor para conseguirem apostar no seu plantio a nível das zonas de produção, isto vai ajudar muito a mitigar esta problemática. Já para o economista José Lumbo, deve ser prioridade valorizar o produto nacional. Temos que valorizar o que é nosso. Nós hoje ainda temos dificuldades em aceitar o que é nosso. Portanto, o que vem do exterior para nós é sempre melhor. Portanto, nós temos que passar essa cultura às pessoas de valorizar o que é de facto nosso para respondermos a esse macro problema que é a insegurança alimentar. Porque é assim, nós quando queremos alcançar, por exemplo, níveis muito altos de soberania alimentar, vamos assim falar mesmo, nós precisamos trabalhar em todas as esferas. Sem estradas, em condições para escoar os produtos e sem poder de compra para as famílias, o impacto no prato do cidadão será sempre limitado, segundo os especialistas. Entretanto, a não estabilidade cambial
constitui-se noutro desafio. Nós não temos crise em Angola porque os nossos supermercados, os nossos mini-mercados estão repletos de produtos da cesta básica. O que nós devemos aqui nos preocupar, apesar da injeção de nova tecnologia, injeção de financiamento às famílias, a grande preocupação vai-se na estabilidade cambial. Nós temos que lutar e estabilizar o câmbio para que as famílias, no fim do dia, com os salários que ganham, conseguem fazer compras e também fazer poupança. Nós precisamos utilizar outros instrumentos como uma política cambial para chegar a esse nível de produção, porque nós ainda percebemos que a política cambial tem estado a corroer aquilo que os empresários a nível nacional. É momento para balanço das últimas 72 horas do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. E temos a presença habitual do subinspetor e porta-voz em serviço dos bombeiros, Pedro Nemambo. Bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Zola. Bom dia, telespectadores da televisão Girassol, seja da rede Girassol. E um bom dia a todos os bombeiros que estejam a nos acompanhar. Muito bom. Subinspetor, balanço das últimas 24 horas. Os números são animadores ou nem por isso? Nem por isso. As últimas 72 horas, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou um total de 48 menos 2 ocorrências em comparação ao período anterior. Destas, 12 incêndios menos 3 em comparação ao período anterior e que ocasionaram-se nos municípios de Viana com 3 casos, Maianga com 2 casos, ao passo que Cacoaco, Quilambaquiás, Talatona, Camama, Rangel, Samba e Sambizanga com cada um caso. Dos incêndios, foram afetados os setores da habitação com 5 menos 4 casos em comparação ao período anterior, ambiente com 3 casos, ao passo que energia, transporte e empresarial com cada um caso. Presumíveis causas, o curto-circuito infelizmente continua a predominar com 8 casos mais 2 em comparação ao período anterior, o fogo posto com 3 e fuga de gás com 1 caso. Neste período, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou e operou em uma iminência de incêndio no município de Viana, 2 desprendimentos de anéis nos municípios de Quilambaquiás e Sambizanga com cada um caso, 2 resgates de cadáveres, sendo um no interior de um tanque e o outro em uma vala. No município da Maianga, trata-se aqui de um cidadão de 34 anos de idade, vítima de presumível afogamento, que foi encontrado morto no tanque de água de frente a um armazém, um tanque praticamente abandonado ao público. Terá sido abandonado por uma empresa, mas que é usado pela população. E um resgate no município de Kazenga, trata-se de um feto de aproximadamente 5 meses que foi resgatado numa vala de drenagem. Neste período, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros operou em um acidente de viação com vítimas encarceradas no município da Maianga, uma neutralização de vazamento de gás butano no município do Quilamba, 4 neutralização de derrame de combustível no município da Samba, com 2 casos, ao passo que Maianga, Tlatona e Viana, com cada um caso. 2 desbloqueios de portas no município do Quilamba. O Quilamba continua a nos preocupar com os bloqueios de porta. Acho que há alguma situação ali que precisa ser melhorada, negligência por parte dos cidadãos. Uma queda de teto e parapeito no município da Maianga, tendo causado a destruição parcial de 2 viaturas não identificadas. 22 atendimento pré-hospitalar com diversas patologias. Predomina aqui o município da Maianga e Sambizanga com cada 5 casos, ao passo que Quilambaquiás e Maianga com cada 4 casos e Ojaenda, Samba, Quilamba, Rangel e Tlatona com cada um caso. Zola, das ocorrências registradas durante as 72 horas, resultaram em 15 vítimas humanas. Das 15 vítimas humanas, 11 feridas, das 11, 6 por acidente de viação, infelizmente, 2 por prendimento de anel e 3 por agressão física com elementos contundentes. 4 mortes, infelizmente, das mortes, 2 resgate de cadáver, a que nós nos referimos, o jovem de 34 anos e o feto de aproximadamente 5 meses. 2 mortes por acidente de viação, trata-se aqui de
2 vítimas desconhecidas com aproximadamente 35 e 40 anos de idade, sendo uma das vítimas encontrava-se encarcerada na viatura, já morta. Nossos operacionais fizeram o desencarceramento da mesma. Trata-se de uma viatura de marca Suzuki, modelo alto, de cor azul, com a chapa de matrícula 2019 HA, cujo condutor também não foi identificado pelos nossos operacionais. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda lamenta a morte dos cidadãos que perderam a vida e também repudia veemente a cidadã que terá abortado o feto de aproximadamente 5 meses. Situações do gênero não podem acontecer na nossa sociedade, daí que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro repudia comportamentos do gênero. Subinspetor, como é que se comportaram as nossas praias? Bem, ao longo da orla marítima, não tivemos casos de morte, mesmo está um pouco de iminência de afogamento. Os dados mostram que os cidadãos acataram o conselho neste final de semana. Os nossos operacionais estiveram ao longo da orla marítima, dentre as 28 praias a nível de Luanda, assegurando assim e protegendo aqueles que foram fazendo o uso do mar. Quer dizer que tivemos um total de 10.220 sensibilizações ao longo de toda a orla marítima, falando assim aos cidadãos sobre procedimentos de cautela no uso do mar. Quer dizer que as nossas praias estão seguras e os banhistas estão conscientes? Bem seguras e os banhistas estão conscientes. Pedimos aos banhistas que continuem com esse comportamento, pois quando não seguem aquilo que são os conselhos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, são famílias que perdem e pessoas que ficam sem vida. Subinspetor, vou tocar aqui a um assunto que nós noticiamos ao longo da semana passada. A morte de 3 ou 4 membros de uma família por incêndio combustível. Isto aconteceu na província de Icolibengo. E que conselhos é que devemos dar às pessoas que manuseiam o combustível de forma errada? Ok. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiro aconselha combustíveis devem ser vendidos em locais próprios, bombas de combustíveis. Combustíveis são produtos inflamáveis que não podem ser armazenados em residências ou até mesmo locais impróprios. Daí que nós aconselhamos, quando tiverem que o fazer, se tiver alguma certificação para venda de combustível, que o faça fora da residência em que se vive, mas com devida prevenção, com os elementos praticamente direcionados. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiro faça a inspeção, algum extintor, fora da zona em que se habita. Daí que sentimos muito a nossa vizinha província de Icolibengo, 4 vítimas da mesma família morreram, infelizmente, por explosão daquele tamborão onde a família fazia a comercialização de combustível. Subinspetor, eu vou agradecer a sua presença aqui no Manhã Girassol. Obrigada por nos fazer entender os dados das últimas 72 horas. É alguma coisa a acrescentar nesta nossa conversa? Exatamente, Zola. Nós não podemos sair daqui sem antes deixar conselhos úteis. Primeiro, os nossos conselhos vão direcionados aos automobilistas. Automobilistas e peões, respeitem-se. Nos últimos tempos, temos vindo a registrar um número elevado de atropelamento. Daí que os automobilistas devem saber que ao longo da estrada existem passadeiras. Então, quando tiverem que acelerar, lembrem-se que há pai, irmão, filho de alguém a atravessar pela passadeira. Daí a responsabilidade do cidadão, enquanto automobilista, em acelerar com calma e ter maior atenção para que não haja aquilo que é atropelamento. Por parte dos peões, respeitem também os automobilistas. Temos vindo a notar, infelizmente, nos últimos tempos, tem uma pedonal, mas os peões entendem passar ali mesmo, debaixo da pedonal. Quer dizer que o automobilista é obrigado a parar, a acompanhar o cidadão que está a atravessar ali mesmo ao pé da pedonal. Isso é falta de respeito por parte de quem conduz. E o nosso apelo também aos cidadãos a fazerem uma manutenção
preventiva e corretiva nas instalações elétricas ou de estabelecimentos comerciais, porque nos últimos tempos tem predominado os incêndios por curto-circuito, o que mostra que há alguma negligência aqui por parte dos cidadãos, sobretudo na manutenção das suas instalações elétricas. Existem aquelas instalações elétricas que foram feitas já há 2, 3, 4, 5, 6 anos, precisam de uma manutenção preventiva ou corretiva. Contacta ali um eletricista sênior para que faça essa manutenção, evitando assim situações de gênero. Exatamente, e tem os gatos. Exatamente. Os chamados gatos. Os chamados gatos, o que é prejudicial. É perigoso. No momento em que você menos espera, o fio, ou seja, o condutor elétrico em que está a usar, se calhar já está descascado, ali algum choque e produz então aquilo que nós chamamos de curto-circuito no incêndio. Subinspetor Pedro Namambo, muito obrigada. Contamos consigo na próxima segunda-feira. Obrigado, Zola, e bom trabalho. Obrigada. E seguimos para o estado do tempo. Lubango terá o dia nublado, com a temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 23, umidade prevista do ar de 53%. Já a cidade de Luena terá previsão de dia nublado, a temperatura vai rondar entre os 16 graus de mínima e 26 de máxima, a umidade do ar de 71%. E assim seguimos para a última pausa de Manhã Girassol. Estamos de volta para este nosso último bloco de Manhã Girassol e contamos consigo. Seguimos agora para as capas dos principais jornais nacionais e internacionais. E começamos com o Jornal de Angola, que escreve na sua capa: Corredor do Lobito é abordado no Fórum de Mercados Africanos, cooperação no setor da justiça e direitos humanos. Comissão identifica angolanos presos na Namíbia. Principado de Andorra, embaixadores Balbina Dias da Silva apresenta as cartas figuradas. Falta de chuva e pastos causa morte do gado em Benguela. O The Washington Post escreve na sua capa: o líder do cartel mais poderoso do México é morto pelas forças de segurança. Um oficial de defesa dos Estados Unidos. Seguimos agora para o Jornal Os Desportos, que escreve na sua capa: girabola, segunda volta condicionada, girabola pendurado no palco da fé. Gelson Futebol Clube interpõe recurso à Federação. Campeões dos Jogos da África Central lamenta a situação de indigência. Seleção Nacional viaja ao Egito para a segunda janela do Qatar 2027. E seguimos para a atualidade. Neste último bloco, mais de 17 mil pessoas morreram nas regiões do Kivu do Norte e Kivu do Sul desde que os rebeldes do M23 ocuparam 6 áreas no leste da República Democrática do Congo. Os dados constam num relatório do Ministério dos Direitos Humanos da RDC. Veja mais no Compacto Internacional. O relatório apresentado pelo Ministro dos Direitos Humanos, Samuel Mbemba Kabuya, foi elaborado após investigações de campo, depoimentos e triangulação de documentos, com a participação de especialistas, organizações de direitos humanos e instituições públicas. As principais vítimas do conflito são mulheres e crianças, e estima-se que nas áreas afetadas pela violência ocorra uma violação a cada 4 minutos, enquanto grupos armados continuam a recrutar menores à força. Das 17 mil pessoas, cerca de 15 mil casos envolvem mortes ou ameaças à vida, enquanto 829 foram casos de sequestro e 417 de tortura, que forçaram 7 milhões de civis a fugir dentro e para fora do território. Em resposta a esta situação, o governo da RDC defendeu a criação de um Tribunal Penal Internacional Especial para julgar os supostos autores desses crimes, e o ministro instou a comunidade internacional a fornecer maior apoio ao país para proteger a população civil e restaurar a paz.
O exército do Mali anunciou a neutralização de aproximadamente 50 terroristas na região de Bongone, no sudeste do país, perto das fronteiras com a Guiné e a Costa do Marfim, a cerca de 180 quilômetros a sul da capital Bamako. As Forças Armadas do Mali realizaram com sucesso ataques direcionados contra um grupo terrorista armado, resultando na neutralização de aproximadamente 50 indivíduos e na destruição das suas armas, informou o Estado-Maior do Exército em comunicado. Este anúncio surge pouco depois do Exército ter noticiado a neutralização também de aproximadamente 20 terroristas em explosões levadas a cabo em Segou, a nordeste de Bamako, numa operação de proteção de um comboio das Forças Armadas. Um homem foi morto pelos serviços secretos norte-americanos depois de ter entrado no perímetro de segurança da residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo. No dia 22 de fevereiro, pelas 1h30 da madrugada locais e 7h30 em Angola, um homem na casa dos 20 anos foi morto a tiro pelos agentes dos serviços secretos e um delegado do gabinete do xerife de um dos condados depois de ter entrado sem autorização no perímetro de segurança de Mar-a-Lago. Pode ler-se num comunicado dos serviços secretos. A mesma nota refere que a identidade do homem não será divulgada enquanto a sua família não for notificada, adiantando também que houve uma troca de tiros. E o momento é para desporto aqui no Manhã Girassol e conosco está Georgina João. Georgina João, bom dia, bem-vinda de volta. Bom dia, Celestina Zola, bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Muito obrigada. O mês de férias voltou com a energia lá em cima, forças retemperadas. Está tudo retemperado, o mês de férias. Graças a Deus as férias correram muito bem. Mas quero mais férias. Gostei tanto que quero mais. Depois. Por hora vamos falar de desporto. Vamos falar de desporto, Georgina, sim. Um tema que continua a estar na banca dos desportos é novo selecionador nacional, exatamente, dos Palancas Negras, que será conhecido já nesta semana. A FAF fará então o anúncio do próximo selecionador dos Palancas Negras nos próximos dias. Vamos aqui recordar que um dos aspectos, ou um dos itens muito importante que a FAF tem colocado por cima da mesa é que o novo selecionador seja conhecedor do futebol africano e também do futebol angolano. Então, dentro de mais alguns dias, vamos então ter a informação de quem será o novo selecionador nacional, que terá a nobre missão de qualificar os Palancas Negras para o próximo CAN 2027, que vai acontecer então no Quênia, Uganda e também na Tanzânia, nos meses de junho e julho. Ainda hoje, Celestina Zola, vamos falar também de basquetebol. Os campeões nacionais terminaram a última fase de preparação aqui no nosso país, em Angola, ontem no Ispitec, e partem hoje para Alexandria, Egito, onde vão participar da segunda janela de apuramento ao Campeonato do Mundo de Basquetebol, que vai acontecer também no próximo ano, mas no Catar. Georgina João, a bola é sua. Muito obrigada. Por favor. Como vamos começar com basquete, vamos ver se conseguimos marcar um lance de 3 pontos. 3 pontos, um triplo, não é? Um triplo. E ver se eu estarei na tabela contrária, não é? Para ver se consegue tirar o tampão. Ok, está bem. Muito bom. Vamos começar então com o basquetebol. O extremo oposto, Macacho Braz, e o extremo Eduardo Francisco juntaram-se à seleção de basquete. Neste domingo, o Combinado Nacional projeta a segunda janela de qualificação ao Mundial 2027, que se vai disputar em Alexandria, no Egito. O pavilhão do Ispitec foi escolhido para o último treino do Combinado Nacional antes da viagem a Alexandria, no Egito, onde Angola vai disputar a primeira janela de qualificação ao Campeonato do Mundo Qatar 2027. Com 15 jogadores à disposição, o selecionador nacional Pepe Claros mostrou-se satisfeito com o desenvolvimento dos atletas mais jovens, que têm se aplicado a fundo, tendo em conta as novas dinâmicas e filosofia de jogo. Contento también de la prestación de los jugadores nuevos, algunos de ellos sin experiencia, algunos de ellos jugando pocos minutos,
na competição, ou alguns deles jogar em posições interiores que aqui não nos ajudarão. Internacionalmente a gente é muito mais grande, então um jogador que aqui joga de 4 ou de 5, afora tem que jogar de 3. E isso quer dizer que com preparação se consegue, agora sem preparação um bocado mais complicado. O técnico espanhol de nacionalidade afirmou também que Angola será alvo a bater para as outras seleções. Justifica que a janela de Alexandria, no Egito, poderá ser muito complicada para a seleção 12 vezes campeã africana. Eu penso que todos os jogos vão ser extremadamente complicados. Muito difícil. Sempre foi difícil. Nós temos sido campeões, mas temos sido lutando muito, trabalhando muito, com muita preparação, com todos os jogadores. Agora não tivemos preparação, exceto 8 ou 9 dias. Não tivemos todos os jogadores. E faltam jogadores que estão lesionados. Então, estas 3 coisas combinadas não ajudam. Mas, o que digo, isto é o que há e temos que ir ao máximo e tentar saber que todo mundo vai querer ganhar Angola, mas nós também temos que tentar fazer mais. O extremo poste Makashi Braz foi o último a juntar-se ao elenco de Pepe Claros em Luanda. Este que falou sobre as qualidades dos oponentes do 5 nacional, no entanto, garantiu também que Angola só pensa em estar no Mundial de 2027. Eu garanto que não vai ser fácil, como foi no Afrobasket, e com isso nós só seguimos. O comboio está andando, conforme nós demos alegria ao povo angolano, e vamos continuar a seguir, dar mais alegria e nos qualificar diretamente para o... Além de Makashi Braz, juntou-se também ao grupo o extremo do Sport Lisboa e Benfica, Eduardo Francisco. A seleção nacional tem viagem marcada para esta segunda-feira, às 14 horas, com escala em Addis Abeba, Etiópia, e depois segue viagem para Alexandria, no extremo oeste do Delta do Nilo, no Egito. Agora vamos falar de futebol. O treinador luso-moçambicano Dauto Fakira é apontado como substituto de Patrice Baumel para comandar a Seleção Nacional de Futebol. Mais um nome surge na lista para o cargo de selecionador nacional de futebol. Trata-se do luso-moçambicano Dauto Fakira, apontado como possível sucessor do francês Patrice Baumel, que esteve à frente dos Palancas Negras cerca de 5 meses, num processo que se considera avançado entre o técnico e a Federação Angolana de Futebol, FAF. De 60 anos de idade, Dauto Fakira poderá voltar a orientar em solo angolano, depois de comandar o 1º de agosto em 2013, em substituição de Romeu Filemon. Fakira desenvolveu grande parte da sua carreira em Portugal, onde orientou clubes como Sport União Sintrense, Odivelas, Barreirense, Estoril Praia e o Vitória Futebol Clube. Dauto Fakira possui 2 graus superiores em Educação Física e Desportos pela Universidade Técnica de Lisboa, com especializações em Ergonomia e Futebol. Além disso, alcançou o grau do 4º nível da licença Pro da UEFA. Dauto fala português, inglês, espanhol e francês fluentemente. Ainda para o futebol, mas feito fora de portas, para a ronda 23 da Bundesliga, o Bayern de Munique derrotou o Eintracht Frankfurt por 3-2. Já na Inglaterra, o Arsenal venceu com goleada o Derby de Londres. Celestina Zola, estão a ser contadas as notícias desportivas para esta segunda-feira aqui no Manhã Girassol, em Londres. O Arsenal conseguiu vencer por 4-1 e aumentou a vantagem para 5 pontos de diferença diante do seu rival direto, que é o Manchester City. Arsenal agora tem 61 pontos e o Manchester City de Pepe Guardiola tem 56. Professor e aluno, a ver, vamos, quem vai levar o título em terra de sua majestade. Exatamente. Georgina João, muito obrigada pelas suas informações desportivas aqui no Manhã Girassol, e conto consigo amanhã. Cá estarei. Até amanhã. Até amanhã. E vamos fazer o nosso último contacto com a Janete Meio-Dia, que está na condução do Bom Dia com Energia.
Bom dia com energia. Estamos a ver que a energia está em alta ainda, as baterias ainda estão bem recarregadas. Uma vez mais, bom dia. Janete, meu dia, o clima aí está bom, está favorável? Está bom, está favorável. Neste momento temos a brilhar no palco do Bom Dia com Energia Pérola. Uma música muito conhecida entre nós que não nos Boio, permite... será? Boio, exatamente. Música boa. Música angolana é boa, Janete. É boa. É boa e nós gostamos. Assim mesmo. Exatamente. E nos faz mexer o esqueleto onde quer que a gente esteja. Isso, exatamente. Assim quando as câmeras estão desligadas, você mexe aqui o pezinho, a cabeça, só para não mexer o corpo todo. Exato. Janete, já temos em linha o Ernesto Jaime para o último apontamento desta manhã sobre o trânsito. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Está em direto para o Manhã Girassol e também o Bom Dia com Energia. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia também para Janete, Meio-Dia Rádio. Ouvintes e telespectadores, voltamos para este nosso último apontamento para a televisão, no caso, infelizmente, primeiro e último para a rádio. Estamos na Avenida da Embaixada de Portugal, como também é chamada esta mesma avenida que sai do Zepirão e que chega então até o centro da cidade. Por aqui o trânsito já está completamente carregado, tal como se pode ver. Este sentido é para quem sai do centro da cidade e queira, por exemplo, chegar até aos congoleses ou então também encontrar aqui uma escapatória para pontos como o 1º de Maio e outros. Sabe-se que o centro da cidade é o ponto onde muitos automobilistas vêm se concentrar ou se dirigem, pois é aqui também onde se encontra ainda um maior número de instituições. Daí, todos os dias, todas as manhãs, obrigar automobilistas a estarem em direção a este mesmo ponto, ao centro da cidade, que também está carregado. É assim por todo o lado, é assim no centro da cidade, é assim nas outras artérias desta cidade, noutras avenidas que temos passado, e se registrar então este mesmo engarrafamento. Por aqui, pese embora haja a sinalização ou a presença de semáforos que, de certa forma, regulam perigos e atrasos na circulação rodoviária no centro da cidade, há pontos que ainda não há presença de semáforos, daí a compreensão dos automobilistas que por aqui trafegam acaba por ser importante. Celestina Zola e Janete, Meio-Dia, é este o cenário com o qual vamos terminar esta fotografia daqui, quando o trânsito aqui dentro da cidade também já está carregado, pese embora já seja um horário de Bom Dia com Energia. Bom dia, Ernesto Jaime. Obrigada por este apontamento, por nos mostrar como está a cidade nesta manhã em termos de trânsito. Exatamente, o último apontamento do dia, nesta manhã de segunda-feira, início da semana, 23 de fevereiro. Estamos a 5 dias. Para terminar o mês de fevereiro, segundo mês do ano. Exatamente. Parece não, mas o ano também já está a ir. Já está a ir, já. Quando assustarmos, já estamos na segunda metade do ano a fazer planos para o próximo. Exatamente, Natal e companhia. Exato. Janete, Meio-Dia, eu aqui ainda não superei o Jesus Cristo que... Eu juro que tento me concentrar, mas não consigo. Não tem como não. Ele disse que a missão dele era espiritual, não era para ser crucificado, era para dar sequência.
Enfim. Janete, meu dia. Obrigada. Estamos juntas, Celestina Zola. Amanhã o Bom Dia com Energia segue, mais com João Alves. Eu estou aqui hoje excepcionalmente. Exatamente. Amanhã o João Alves vem e segue até sexta-feira. Ok. Exatamente. Muito obrigada, Janete, meu dia. Então, até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, Celestina Zola. Bom dia com energia. Bom dia. Bom dia, Celestina Zola. E terminamos esta edição do Manhã Girassol de segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Obrigada pela companhia. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Voltamos amanhã, à mesma hora. Continue o resto da programação que reserva o melhor. Bom dia e até amanhã. Passe bem.